Salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 3h55 da tarde, boa tarde, um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós. Nesse tempo nublado aqui em Queimados, Baixada Fluminense, vamos iniciar mais uma resenha no canal Vasco em Família. Que isso? E tem resenha, família, porque o Vasco não joga, data FIFA, o que tu tá aprontando aí, Tiagão? Não, a gente dá aqui um jeito e vamos continuar a nossa resenha e tem muita coisa pra falar. Tá dando trabalho? O Tiagão tá assistindo vários programas que cobrem, né, o Fortaleza? Sim, estou assistindo para acrescentar aqui na nossa resenha. Separei aqui algumas artes, né, que eles estavam utilizando lá, né, destacando o mau momento do Fortaleza, a parte defensiva, o ataque. Tem também aqui as dúvidas, né? O Fortaleza tá desfalcado para esse confronto, mas tem um jornalista destacando, exaltando o momento do nosso Vascão. Coutinho, Ryan, um time que faz muitos gols. Interessante pra gente debater aqui. Vamos trazer aqui o Jorginho também falando sobre o PH, até porque o Vasco tá tentando montar aí uma Eu não sou um cara muito musical, ficou legal? Deu pra ver que a trilha sonora de Missão Impossível? O Vasco tá tentando aí uma logística para trazer para essa partida PH e também o Puma. A gente vai destacar aqui essa informação. E além disso, família, eu quero trazer aqui um perfil que eu sigo no Insta, não sei se vocês seguem, se não seguem e gostam dessa parte tática muito legal, que é o Tática Vascaína. E aí eu peguei aqui dois cortes, até porque ele destaca o que eu falo muito aqui com vocês, né, que é a pressão no comando de ataque, pra gente melhorar a nossa defesa. E assim, cara, análise perfeita do que eu entendo e também exaltando o nosso zagueiro Robert Renan, que no dia de hoje está completando 22 anos. Eu te falei, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para estar fortalecendo o trabalho do Tiagão. E rapidamente falar aqui da parceira do canal, que é a Golcase. Se liga nessa capinha, a Golcase pensa em tudo. Olha os detalhes, nome do Tiagão, camisa 10, minha princesa Isis também, camisa 10, e tem o nomezinho dela aqui. Fala sério, família. Tem a garrafa também, térmica, escolhi a mesma arte, mas lá tem vários modelos. E o Copo Life, né? Amanhã é o dia das crianças. Claro, não vai chegar a tempo comprando hoje, mas é depois, ué. Que é isso? É depois, faz parte, dia da criança. O dia das crianças é todo dia, é ou não é, família vascaína? Então compra lá o seu Copo Life, lembrando que nesse momento o cupom Família Vasco tá dobrando o desconto. E de repente você é do suco amarelo, gosta de tomar aquela água gelada, ou seu refri, o copo Vibe, o copo Vibe também tá com descontão, utilizando aqui o nosso cupom. Vai estar ajudando mais ainda a família. Passando de R$200, parcela em 3 vezes, sem juros. Fecha com a Golcase, porque é parceira do canal Vasco em Família. Vamos seguir a nossa resenha. Destacar aqui o dia de hoje, né? O Vasco fez uma ação aí com os filhos e filhas dos jogadores, né, e funcionários também, né, colocou ali uns brinquedos, uns escorregos, um pula-pula, uma pipoquinha. Quem gosta de pipoca? Eu não gosto de pipoca. E, claro, foi dia também de trabalho, a galera trabalhou aí, os jogadores visando esse confronto contra o Fortaleza, mas é muito bacana, né, cara, essas ações que o Vasco vem fazendo. Claro, não é uma coisa exclusiva do Vasco, eu vejo que outros clubes também fazem, mas o Pedrinho tem esse olhar muito importante, né, cara? Eu acho que melhorar o ambiente é fundamental, né? Seja com estrutura, seja com os salários em dia, né? Comentei aqui com vocês recentemente, eu estava acompanhando o Fabrício, né? Comentei sobre isso, ele falando do ambiente lá no Charla, né? Que era horrível, os funcionários passando dificuldade e tudo mais. Poxa, um tempo atrás a gente viu aí que o Pedrinho levou uma galera para assistir o jogo, né? Para viajar, nunca tinham viajado, aí de avião, aí foram lá pro jogo contra o Internacional, né? Funcionárias, eu acho, da cozinha e tudo mais. Cara, eu gosto muito desse tipo de ação, porque é valorizar quem tá ali no dia a dia. Então, bacana, cara, bacana. O Pedrinho tem esse olhar. Faz parte. Você pode até achar, tia, nada demais, tu tá enfeitando, sabe? Não é, família. Eu acho que isso faz muita diferença. Seguindo aqui, né, como eu disse, hoje foi dia também de muito trabalho. A galera tava ali na academia, depois, né, foi pro campo. E eu gosto de destacar sempre que eu vejo esse homem, Paulinho. É chato, hein, Thiagão? Mas não é, família. Cara, esse cara não vai voltar a jogar bola, Paulinho do céu, irmão.
Cadê você? Volta! Como diriam os travessos, volta! Não, isso é Gustavo Lins, né? Volta! E tanto tempo se perdeu, volta! Ainda espero por você aqui! Aqui! Caraca, isso aqui... Esse cara jogou em 2023, família. Eu até levanto aqui um debate com vocês, um debate rápido. Eu estava até conversando isso com um amigo, né, sobre a cabeça de área do Vasco, e a gente vem debatendo isso aqui, né, sobre Hugo Moura e Barros. Independente de jogar fora de casa ou dentro de casa. Essa é a minha cabeça de área titular. Ah, o jogo contra determinado time que está mais fechado e o Vasco não está conseguindo, né, construir, precisa ali de um segundo volante para auxiliar o Nuno e o Coutinho na armação, aí você joga o Tietê. Agora, o time titular, na minha opinião, é Hugo Moura e Barros. Só que aí você olha... Meu amigo pontuou isso um outro dia. Você olha para a cabeça de área que a gente vai enfrentar na Copa do Brasil, por exemplo, que é o Martinelli e o Hércules. Inclusive, o Hércules, que tem essa característica de pisar um pouco mais na área, ele fez um gol, né, contra o Vasco na Copa do Brasil de 2024 com a camisa do Fortaleza. Vem arrastando, bate ali de fora da área. Eu não me lembro se foi o segundo ou o terceiro gol, se foi o gol de empate, né, que levou a partida para os pênaltis. Agora eu não tô... O Fortaleza vira o jogo, e aí o Vasco empata, ou o Vasco vira e o Fortaleza empata. Eu não lembro. Né, a cabeça não tá muito boa. Mas o Hércules do Fluminense é esse jogador que encosta um pouco mais na frente. No caso do Vasco, com o Barros e com o Hugo Moura, eu entendo que o Vasco tem mais essa dificuldade, né? Tanto o Hugo quanto o Barros, eles não são aquele elemento surpresa para encostar ali, vir de trás, arrancar, criar espaço, coisa que esse cidadão fazia muito bem em 2023. Eu lembro que quando eu tava vendo assim, né, eu não acompanhava, né, eu não conhecia o Paulinho. E quando eu olhava assim pro Paulinho, aquela correria, não cansava, segundo tempo, a mesma intensidade, quando ele pegava a bola e arrancava o espaço para elemento surpresa, eu ficava assim, ó. Família, eu não tô acostumado com isso. Que isso? Que é isso? Eu só tô acostumado com cabeça de área, brucutu, horroroso, e aí vem esse cara. Então assim, na minha cabeça, esse cara bem, vamos supor, o Paulinho bem, hoje, bem, jogando que jogou ali, principalmente no seu início, titular. Seria titular. Vocês pensam como eu? Seria titular. A minha cabeça de área seria Barros e Paulinho. Aí você teria esse jogador que é muito forte, que ajuda na marcação, mas também que tem boa técnica e encosta na frente. Então, pra você ver, assim, como é que são as coisas, né, família? E aí, assim, vou deixar para um outro debate, mas eu gostaria de saber de vocês. Renovaria? Porque eu acho que ele se encaixa muito no que o Pumita passou, né? Vem passando. Porque um tempo atrás, muita gente, mas muita gente mesmo, eu vejo aqui nos comentários, tá maluco? Não renova a Avenida Pumita. Hoje, né, o torcedor de um modo geral, principalmente quem comenta aqui, já trata a renovação do Pumita como uma coisa de, né, urgente. E assim, olhando pro Paulinho que não tem sequência, não consegue jogar, eu entendo que é isso. Mas, de repente, ele pode dar a volta por cima, assim como o Jair deu, assim como o Pumita, né, vem dando. Quero saber a sua opinião. Seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu destacar aqui essa apuração do canal Na Torcida Vascaínos sobre o Luciano, né, porque o Papo na Colina levantou essa possibilidade, né, o jogador teria sido oferecido pro Vasco para a temporada 2026, destacando que ele tem contrato até o final de 2026, e a gente sabe, né, a família vascaína, eu comentei isso com vocês, né, que o Vasco realmente tem que estar já observando o mercado, trabalhando em possibilidades, avaliando o atual elenco. Eu sei que, né, o planejamento parte desse ano, né, você vai conseguir uma vaga para Libertadores, você vai ganhar a Copa do Brasil, você vai terminar em que posição, em que colocação no Campeonato Brasileiro, tudo depende disso também, mas você já tem que estar monitorando o mercado, porque o Campeonato Brasileiro começa em janeiro, a partir do ano que vem. E aí o nome do Luciano surgiu, uma fofoca de mercado, um rumor de mercado. E aí o canal tá pontuando aqui que entraram em contato com uma pessoa próxima da diretoria, do presidente do São Paulo, que falou, não vai, ele vai, né, cumprir o contrato dele. E assim, cara, eu até entendo aqui o presidente do São Paulo e tudo mais, mas família, tudo passa também pela cabeça do jogador, que tá, né, sofrendo uma pressão, torcida cobrando, de repente quer novos ares, e então assim, não é que não vai e acaba a história, sabe? Eu prefiro aguardar, porque ele é um nome que eu ainda acredito. O Arana não. O Arana é um jogador de 28 anos, contrata até o final de 27, então acho que não tem essa possibilidade. Mas o Luciano, até porque já trabalhou com o Fernando Diniz. E aí eu tava vendo um comentário aqui de um amigo, agora há pouco, né? Ele
O Luciano é horrível, você tá doido. Família, eu não estou defendendo aqui a contratação do Luciano, nem exaltando a chegada dele. Até falei com vocês que a gente precisa avaliar o jogador, claro, né, individualmente falando, qualidade, tudo mais, mas tem que pensar no contexto, no coletivo. E aí você para pra pensar, jogando como o Vasco joga hoje, como o Luciano se encaixa nesse time? Ou no lugar do Verratti, na minha opinião, ou no lugar do Coutinho, porque lá no São Paulo, o São Paulo joga com 2 atacantes e ele basicamente ali um segundo atacante, né? O São Paulo não vem jogando com pontas, né? Os alas fazem esse corredor. Então, basicamente, seria assim a minha opinião. Então, não é que eu sou fã do Luciano, não. Agora, falar que o Luciano é horrível, horroroso, não, aí não, parceiro. Porque até assim, se você pegar, né, os jogadores que passaram pelo Vasco aí recentemente, irmão, no caso, o Luciano não é um craque, mas ele não é horroroso. Não é horroroso, acostumado a jogar em time grande, São Paulo, Corinthians, é um cara que, né, tem um currículo na Série A, foi campeão pelo São Paulo, né, na Copa do Brasil, é um jogador decisivo. Não, horroroso, horrível, não. Eu acho que, né, o parceiro exagerou. Mas só pra gente pontuar também sobre esse jogador. Vamos seguir aqui a nossa resenha, família, e reagir a esses cortes aqui que eu preparei. O programa lá do Ceará, tem o Jorginho falando do PH e também, poxa, tem a Tática Vascaína, né, falando sobre a pressão, né, que o Vasco tem que exercer melhor para não dificultar a defesa do Vasco, e ele falando também sobre o Robert Renan. Se liga só. Sim, são dias de preparação do tricolor do PC para o próximo desafio este importantíssimo. Quarta-feira, dia 15, enfrenta o Vasco aqui na Arena Castelão, num jogo que é considerado uma final de Copa do Mundo para o tricolor do PC. Não que uma derrota ou um empate matematicamente já inviabilizem a permanência do Fortaleza na elite do Campeonato Brasileiro. Mas, na situação que o time se encontra, já na reta final do Campeonato Brasileiro, precisa vencer, precisa pontuar, sobretudo nos jogos que faz dentro de casa. Fortaleza vai enfrentar uma equipe que vive um bom momento. O Vasco se recuperou bastante nesse segundo turno, não à toa ganhou posições através dos pontos conquistados. Quando se trata de segundo turno, a equipe está ali dentro do G4, então não vai ser um adversário fácil para o Fortaleza. Conta com jogadores de destaque, tem o Felipe Coutinho, tem o Ryan, tem também o Verratti e outras peças. O Paulo Henrique estava recentemente na seleção brasileira, está na verdade com a seleção brasileira, não se sabe se ele vai ter condições de jogo, é pouquíssimo provável, já que na terça-feira a seleção brasileira tem jogo contra o Japão e o jogo Vasco-Fortaleza já é na quarta. Mas ainda assim uma equipe muito forte, Fortaleza tem que entrar atento nessa partida. Fortaleza que, desde que o Palermo chegou, tem tido um bom momento quando se trata de jogos como mandante, venceu 2 vezes, né? Venceu tanto Vitória como Sport, mas acabou sendo derrotado para o São Paulo. Então é a hora de buscar mais um resultado positivo. A margem nesses 12 jogos finais é mínima de erro para o Fortaleza e tem que buscar vencer. O técnico Palermo tem que tentar contar aí com o máximo dos seus principais jogadores. Tem Mancuso se destacando na direita. É um tempo também para o Fortaleza tentar recuperar o Bruno Pacheco, que é uma peça muito importante no lado esquerdo. Lucas Crispim também ficou de fora do último jogo, mas caso esteja 100%, deve ser titular ali no meio de campo. E vai ter um problema também do Matheus Pereira. Essa é uma dor de cabeça, a gente já vem debatendo aqui ao longo das semanas. Eu, particularmente, sou favorável a um esquema um pouco mais retraído, colocando o Pierre formando dupla de volantes ali com o Lucas Sacha e deixa o Crispim como meio armador. Acho que deixa o meio de campo forte para o Fortaleza, diante de um Vasco que, repito, tem melhorado, tem conseguido marcar muitos gols. Então Fortaleza, na minha visão, colocar mais um meia, jogar 2 meias e só um volante seria algo um pouco arriscado diante de um Vasco que vive um bom momento. Independente de formação, independente de escalação, é jogo sério, jogo importante que os jogadores têm que encarar com seriedade e buscar essa vitória que seria importantíssima para o Fortaleza na luta pela permanência. A gente se encontrou depois de um culto que teve na igreja e eu fui lá dar um abraço nele. Eu estava passando e eu o vi e dei um abraço nele e falei sobre isso, né, de que, cara, tá em aberto, né, e ele tava conversando também com outro atleta e falando sobre essa questão da seleção. Eu falei, ó, tá em aberto, acredita. Eu até falei, né, eu perguntei pra ele quantos anos você tem, eu sei, mais ou menos ele tava beirando os 30, ele tá com 29, falei, cara, tá em aberto, você tem ido muito bem, porque ele é um jogador muito forte na marcação, que eu acho que é a primeira coisa que um lateral precisa ter, porque hoje em dia sempre se pensa muito no ataque, essa questão de marcação linha alta, o tempo todo ser uma equipe ofensiva, não tenha dúvida que isso é muito importante, mas em primeiro lugar o lateral ele é um defensor, então ele precisa ser um excelente marcador, ele é muito bom no 1 para 1, defensivo, né, faz as coberturas muito bem dos zagueiros,
e ao mesmo tempo ele perceba assim dentro de campo que ele é um cara que se comunica muito bem, e isso é fundamental para um lateral, porque ele está vendo, principalmente quando ele está sendo atacado pelo lado esquerdo, ele tem toda a visão ampla daquilo que está acontecendo no jogo, e ele ofensivamente ele é muito bom, ele é bom no 1 para 1, e ele tem melhorado cada vez mais assim a decisão final dele no último terço do campo, ele tem tomado as melhores decisões, então eu creio que quanto mais ele aprimorar isso, né, de que a questão da marcação, da comunicação e principalmente a parte ofensiva, né, do último terço do campo, ele tomar as melhores decisões, com certeza ele vai estar entre os escolhidos aí para a Copa do Mundo. E espero que tanto ele quanto o Vitinho, dois aqui do Rio de Janeiro, seria maravilhoso. Todo mundo culpa a defesa do Vasco pelos gols sofridos, mas olha esse erro de pressão. Será que a culpa é toda da última linha? Nesse lance, o Tietê e o Nuno não pressionaram o portador da bola como deveriam. E aí já era. Como a última linha joga adiantada, os jogadores têm que fazer a pressão de maneira correta. O jogador do Vitória passou pelos dois, lançou a bola no corredor direito e o Paulo Henrique, que joga aberto para dar amplitude, não consegue voltar e também faltou cobertura do Barros. Se você joga com a linha alta e não pressiona o portador da bola, sobra tudo para a última linha. Repare no tempo que os jogadores do Palmeiras tiveram nesse lance para escolher o melhor passe. Enquanto o Vasco não ajustar essa pressão, a defesa vai continuar sofrendo. É claro que existem erros na última linha e eu já pontuei isso aqui em outros vídeos. A bola parada defensiva, por exemplo, preocupa, a transição defensiva tem espaço, mas o Vasco tem que ajustar o quanto antes essa pressão ao portador da bola. Você já tinha reparado nesse problema? Você já se deu conta de que Robert Renan é um camisa 10 na zaga? Essa arrastada com passe na profundidade, nas costas da última linha, isso aí é coisa de craque. Olha a quebrada no pé e o refino no toque na bola. Cabeça em pé, mapeia o campo o tempo inteiro antes de inverter o corredor. A precisão nas bolas longas dele também impressiona muito. O Robert Renan sabe arrastar, levar o bloco pra frente, fazer o time andar. Ele também tem qualidade para quebrar essa pressão achando um passe por dentro, seja de meia altura ou baixo. E a arte do engano, isso me chamou muita atenção. Ele finge fazer a finta para a esquerda e volta pela direita. São vários casos já assim. Mas ele também sabe zagueirar quando é preciso. O Robert tem velocidade para saltar pressão e fazer os cortes já armando a jogada. Fica exposto já que o time marca em linha alta, mas também tem leitura para cobrir os corredores. Está evoluindo no controle de profundidade e também nos duelos 1 contra 1. Ele tem a noção de forçar o adversário sempre para o corredor, empurrando ele para o lado. Para mim o ponto fraco é a bola aérea defensiva, mas ele está melhorando, com certeza. É inegável, o Vasco contratou um baita de um zagueiro. E você, tem gostado das atuações do Robert Renan? Comente, compartilhe com o seu amigo e siga o Tática Vascaína, porque eu mudo a sua forma de ver o Vasco jogar. Tá aí, vamos destacar alguns pontos desses cortes aí. Primeiro aqui o Robert Renan, como eu disse, está completando 22 anos, fez essa postagem lá na sua rede social, né? Ali, criança, com a camisa do Vascão, show de bola, e realmente é um excelente zagueiro, e eu acho sim que ele tem que melhorar nessa bola aérea aí. Eu achei assim, uma falha de um modo geral, mas ele estava ali no duelo com o Lucas Halter, né, no segundo gol, deixou o Halter facilmente tomar a frente dele e fazer o gol. Tem que melhorar sim nesse sentido, mas tem muito recurso, família, muito recurso. Deixa eu falar agora sobre o PH, aproveitando o gancho do Jorginho, não somente do PH, mas também do Puma. Vamos lá, ó. Vasco monta programação. Poxa, eu tô lendo o título aqui, deixa eu começar logo com a matéria. O Vasco montou uma programação especial para ter Paulo Henrique e Puma Rodrigues contra o Fortaleza na próxima quarta-feira, às 9h30, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois estão em compromissos com as respectivas seleções na data FIFA. O clube comprou um novo voo para Paulo Henrique, que deixa o Japão após o jogo da seleção brasileira na terça-feira. O avião parte de Tóquio, e o jogador fará escalas em Londres e Paris antes de chegar a Fortaleza no fim da tarde de quarta. Já com Puma, o Vasco alterou o voo dele junto à Federação Uruguaia para que o jogador chegue mais cedo ao Rio de Janeiro. Por isso, ele é aguardado em Fortaleza no início da tarde de quarta-feira. O Uruguai entra em campo na Malásia no dia 13, segunda contra o Uzbequistão. Então assim, família, eu acho muito difícil mesmo assim o PH iniciar a partida. Eu sei que, assim como o De Aranha fala, ele é um cavalo, né? Muito forte fisicamente, mas acredito que deve ficar ali como opção. E o Pumita conseguindo, né? Não, o Pumita também, né, família? Ele chega na quarta-feira, né? O jogo é na quarta, não é isso? Também, assim, eu acredito que os dois jogadores, né, vão ficar ali como opção. Vamos aguardar, depende também se o PH vai atuar pela seleção, acredito que sim. O Puma foi titular, então eu acho que eles vão ficar ali como opção no banco de reservas, e eu acho que isso já é muito importante, né, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha para a reta final, deixa eu destacar sobre algumas coisas aqui que eu estava acompanhando sobre o Fortaleza, que existe uma dúvida, né, na lateral esquerda, porque não conta com o seu titular, que é o Bruno Pacheco, e tá aí as opções, né, o Diogo Barbosa, que a gente conhece bem, o Everson
Daverson e o Avilar eu não conheço. Vamos ver. Na cabeça de área, né, foi pontuado aí pelo amigo, e então tem a possibilidade de ser um jogador com mais qualidade ou um jogador com mais marcação. Acredito que vai ser esse tal de Pierre aqui, né, por eles, com certeza o Palermo vai ter o entendimento que não dá para deixar o Vasco jogar com toda a qualidade que os jogadores estão demonstrando, né, Coutinho, Ryan e o Nuno. Não falo Verratti porque o Verratti é um finalizador e existe a possibilidade, né, do Verratti começar no banco. Mas assim, família, todos os programas que eu tô acompanhando, a galera, poxa, acredita, sonha, fé, mas sabe que o momento do Fortaleza é terrível, né? O Fortaleza é a terceira pior defesa do campeonato, isso tá empatado, né, com o Vasco, 41 gols, mas é o ataque também que tá aqui na quinta pior colocação, né, com 26 gols. Inclusive essa arte aqui, ó, mostra os jogos que os atacantes marcaram. Então, Fortaleza, no dia 13/9, teve gol de atacante, do Breno. No dia 19/7, o Marinho fez contra o Bahia. No dia 12/6, teve do Pikachu. O Daverson, a última vez que marcou, dia 29 de julho. O Lutero, a última vez que marcou, dia 10 de maio. E o Adam Barreiro marcou agora no dia 5 de outubro. Então a gente vê a dificuldade que o Fortaleza tá para fazer gols e principalmente ali no comando de ataque. Importante dizer que a gente vai ter o retorno do Cuesta, né, para formar a dupla de zaga ali com o Robert e Renan. Além disso, destacar aqui também a questão da classificação como mandante, né? O Fortaleza está na terceira colocação, somente à frente do Sport e também do Santos. O Vasco deu uma melhorada agora, né, com essas vitórias aí sobre o Bahia, sobre o Cruzeiro e também sobre o Vitória, porque estava numa situação aqui como mandante bem complicada. Então assim, família, é jogo para ganhar, né? A gente sabe que ganhar fora de casa é sempre difícil, mesmo um adversário num péssimo momento, mas o Vasco tem que tentar ganhar. E aí, para ganhar fora de casa, eu acho que passa por esse ajuste que eu comentei aqui, que eu passei aí do Tática Vascaína, né? Falo isso aqui há quanto tempo? E você viu assim, pausadamente, a dificuldade que o Vasco tem de pressionar. Tu viu o Palmeiras saindo jogando? Não dá pra colocar só na conta do Lucas Oliveira. Tu viu o buraco, a facilidade que os caras chegaram tocando a bola? Família, aí você, é isso que eu falo, tem o torcedor emoção, que só olha ali pro cara, pro que o cara representa, e tem o torcedor que hoje espera gritar é campeão, que tá aqui ó, engajado, e entende que dá pra melhorar a nossa performance. Essa pressão, principalmente nos jogos fora de casa. É isso, essa é a diferença. Não tem perseguição, não tem isso, não tem falta de respeito, tem futebol. O futebol também tem que ser analisado dessa forma. Características, momento, condição física, tudo isso. Mas tem torcedor que leva pro lado da emoção. E aí eu não concordo nem um pouco. O ponto é isso, mas tá aí. Uma análise bem clara da dificuldade que o Vasco tem de pressionar os seus adversários. Por quê? É um péssimo trabalho do Fernando Diniz? De forma nenhuma. Já falei aqui que conciliar Coutinho e Verratti no mesmo time é muito difícil. É muito difícil. Fui!